E aí, galerinha do Pré-ENEM, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Claudei e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos assuntos, tá? Vamos para a aula de número 4, certo? Que é a continuação das funções inorgânicas. Na aula anterior, a gente viu função ácido e função base, certo? A gente conseguiu identificar os ácidos, conseguiu identificar as bases, tá certo? E hoje, gente, para hoje eu trouxe aqui sais e óxidos, tá? Quem quiser acompanhar aí de casa, tá no volume 4, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui sais. Sal é todo composto, gente, que em água ele dissocia liberando um cátion, né, positivo, cátion positivo, diferente de H+, e um ânion que possui carga negativa, diferente de OH-. A reação de um ácido com uma base, ela vai receber esse nome de neutralização ou salificação, tá certo? Gente, a reação mais chamada, que um dos nomes mais utilizados para esse tipo de reação aqui é a reaçãozinha de neutralização, tá? Essa reação de neutralização ela pode ser total e pode ser parcial. É muito simples da gente conseguir identificar os dois tipos de reações, tanto total quanto a parcial. Na parcial, a gente divide em dois tipos de reação. Vai ter a reação parcial que forma hidrogenossal e uma reação parcial que vai formar hidroxissal. É muito simples você conseguir identificar os três tipos de reações, total e parcial, tá certo? Então aqui, gente, olha, para identificar já uma reação de neutralização, ela vai ter, assim, no âmbito geral, ela vai ser formada por um ácido e por uma base, tá certo? E ele vai reagir formando um sal mais água, tá certo? Ácido mais base formando sal mais água. Não necessariamente nessa ordem, tá certo? Então aqui eu trouxe uma reação de neutralização total para vocês e eu vou explicar por que ela é uma reação de neutralização total. Quem quiser fazer a anotaçãozinha aí, fazendo as anotações, é interessante você colocar assim do lado da minha reação, tá? Então, coloquei aqui um ácido, a gente tem o HCl, coloquei aqui uma base, temos o hidróxido de sódio, e formando o NaCl mais água, tá certo? Então, o que eu vou observar aqui primeiro? Primeiramente, gente, eu vou ter a formação de um sal. Como é que eu vou ter a formação de um sal aqui? Eu pego o Cl do meu ácido e pego o metal da minha base, tá certo? Olha aqui, lembra que eu falei que ele dissocia, ele vai liberar? Olha, libera o H+, esse H+, ele vem da onde, gente? Olha, ele vem daqui, do meu ácido, e ele libera o ânion OH-, e ele vem de onde esse OH-? Aqui da minha base, tá certo? Esses dois aqui vão se juntar e vão formar a água, tá certo? O HCl vai se juntar com o OH, e o hidrogênio do HCl vai se juntar com a hidroxila da minha base e vai formar uma molécula de água, tá? Aqui o H2O, certo? E esse Cl, que é o ânion e o cátion aqui, vão se juntar e vão formar o meu sal, tá certo? Ele segue essa mesma ordem aí, cátion depois ânion. Quem é cátion e quem é ânion aqui? Cátion vai ser primeiro esse de carga positiva, que ele é o Na. O Na, gente, o sódio, ele possui carga positiva. Então, quando a gente for escrever a fórmula molecular, ele vem primeiro, tá certo? Ó, o Na aqui vem no início da minha fórmula molecular. E o Cl vem depois. Não necessariamente... Gente, por exemplo, aqui, na formação da minha fórmula molecular, ele vem antes. Agora, quando a gente for colocar o nome, é que ele vem depois. Tá certo? Mas primeiro, para a gente iniciar aqui esse entendimento, o sal, o cloro vem depois e o sódio vem primeiro. Primeiro cátion, depois ânion. Eu vou colocar aqui no cantinho. Cátion, primeiro cátion. Acho que dá para entender aqui, né? Cátion. E depois eu venho o ânion, certo? Ânion. Tá, aqui eu tenho o cátion e tenho o ânion. Outro detalhe, gente, que você vai observar aqui é a quantidade de cada uma dos meus elementos. Por exemplo, aqui, eu só tenho um átomo de hidrogênio, certo? Aqui eu tenho uma hidroxila. Para cada um hidrogênio e eu tenho uma hidroxila, eu formo uma molécula de água, certo? A minha reação ela é classificada como total porque essa quantidade aqui é igual. Quando essa quantidade der diferente, aí a gente já vai tender tanto para o hidroxissal ou para o hidrogenossal. Depende do que sobrar, tá certo?
Como assim, professor? Depende do que sobrar. Olha, vamos aqui, vamos citar aqui um exemplo para vocês. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2 hidrogênios e só uma hidroxila, eu só vou formar uma molécula de água. Vai sobrar o quê? Um hidrogênio. Se fosse o contrário, também do mesmo jeito. Gente, cada um hidrogênio eu tenho uma hidroxila para formar uma molécula de água, tá certo? Vamos passar aqui. A nomenclatura dos meus sais, ele vai obedecer essa ordenzinha aqui. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, que foi o que eu falei ali para vocês, tá certo? Aqui, ó, quando o meu, esse nome de um meu sal, ele sempre vai depender, gente, do meu ácido que originou ele. Então eu preciso saber primeiro o nome do ácido, para depois eu saber o nome do meu sal. Quando o meu ácido terminar em hídrico, a terminação do meu sal vai ser eto. Quando ele terminar em ico, a terminação do meu sal vai ser ato. E quando ele terminar em oso, a terminação do meu sal vai ser ito. Tá certo? Então, observando sempre essa ordem aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o ácido sulfúrico, o H2SO4. Sulfúrico. Ico, terminou em ico. Qual vai ser a terminação do meu sal que vai originar aqui? Ato. Então eu vou ter, ó, o sulfato de o nome do elemento, que é o cálcio, tá certo? Então aqui esse sal vai ser o sulfato de cálcio, tá certo? E olha, outra coisa que vocês vão observar aqui também, ó. Nesse caso aqui eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho 2 hidroxilas aqui, ó. 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Formou quantas moléculas de água? Olha aqui, ó, 2 moléculas de água. Para cada um hidrogênio, uma hidroxila forma uma molécula de água, tá certo? E isso vai ajudar vocês até balancear a equaçãozinha, tá certo? Vou passar aqui. Sais neutros são obtidos por neutralização total. Mais exemplos aqui de neutralização total. 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, formou 2 moléculas de água. Aí sobrou o quê? Olha aqui, ó, CO3 e Ca. Esse CO3, gente, ele perdeu quantos hidrogênios? Então ele vai ter carga 2 menos, tá certo? Vou fazer aqui, vou apagar aqui. Vou explicar melhor para vocês dessa forma. Olha aqui, ó, como é simples. Ó, quem é o cátion dos dois? Primeiro eu venho pro Ca. O Ca, o cálcio, ele perdeu 2 hidroxilas, então ele vai ter carga 2+, certo? Pronto, tá aqui, carga 2+. Já o CO3, ele tinha quantos hidrogênios aqui do lado dele? Tinha 2. Então ele perdeu esses 2 aqui também. 2 hidrogênios. Pronto. Então, como ele é ânion, como é, a base ela sempre vai ser cátion, tá certo? E o ácido sempre vai ser ânion. Então aqui, gente, olha, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o 2, tá certo? Ele vai se neutralizar, ó, porque eu tenho 2+ e 2-. A gente corta os 2 aqui em cima, já tenho a fórmula molecular do meu CaCO3. Pronto. Nesse aqui de baixo, a mesma coisa. Ele teve uma neutralização total, por quê? Porque eu tenho 2 hidroxilas, tá certo? E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Professor, 2 hidroxilas, mas aqui só tem uma, olha aqui, ó, OH. Olha aqui, gente, o coeficiente 2. O coeficiente 2 vai indicar que aqui tem 2 hidroxilas, tá certo? Então eu vou ter Na2SO4. Formou quantas moléculas de água? Formou 2, porque eu tinha 2 hidroxilas e 2 hidrogênios. Aqui são neutralização, exemplos de sais de neutralização total, tá certo? É quando não sobra, para cada um hidrogênio eu tenho uma hidroxila. Agora aqui, gente, sais ácidos e sais básicos. Sais ácidos e sais básicos, gente, são obtidos a partir de uma neutralização parcial. Como é que eu vou dizer que um sal ele é ácido ou ele é básico? Vai depender. Olha aqui. Nesse caso aqui eu tenho 2 hidrogênios. Hidrogênio e hidrogênio. Olha aqui. Nesse outro lado aqui, da minha base, eu vou ter só uma hidroxila. Acredito que assim fica até mais fácil de entender. Olha, para cada um hidrogênio, eu tenho uma hidroxila. Mas aqui, gente, sobrou um hidrogênio sem fazer ligação com alguma hidroxila. Ele vai parar onde, gente? Ele vai parar bem aqui no meio, ó. Ele para no meio entre o meu cátion e o meu ânion.
eu formo uma molécula de água, que foi o que aconteceu aqui, ó. Os dois se juntaram formando uma molécula de água e sobrou um hidrogênio que não ligou, tá certo? Nesse caso aqui, esse hidrogênio ele vai parar, olha aqui, ó, no meio da minha molécula, entre o cátion e entre o ânion, certo? Nesse outro caso aqui, vai ser do mesmo jeito, só que ele vai acontecer com as hidroxilas. Olha aqui, ó, eu tenho um hidrogênio aqui, o meu HCl tem só um hidrogênio, e aqui eu vou ter duas hidroxilas, certo? OH, OH, pronto. Nesse caso aqui, eu vou ter um hidrogênio para uma hidroxila. Sobrou o quê? Sobrou uma hidroxila sem fazer ligação. Ela vai para onde? Olha aqui, gente, para onde é que ela vai? Ela vai para o meio da minha molécula. Quando sobra hidrogênio, esse meu sal ele é considerado ácido e ele vai ser um hidrogenossal. Agora, quando ele sobra uma hidroxila, esse sal vai ser básico e ele é um hidroxissal, tá certo? Vamos passar aqui. Eu trouxe aqui para vocês alguns sais importantes, gente. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, gente, é o monohidrogenocarbonato de sódio. Essa nomenclatura de monohidrogenocarbonato de sódio é uma nomenclatura que ela vale tanto para os meus, no caso aqui, para os meus hidrogenossais, e se fosse um hidroxissal, seria monohidroxicarbonato de sódio. Aí, gente, a gente vai fazendo essa nomenclaturazinha de sal ácido e sal básico de acordo com o que sobrar, tá certo? Se ele for um hidrogenossal, hidrogeno, aí o nome do cátion, o nome do ânion, depois o cátion, tá certo? Então, aqui, esse nome bicarbonato de sódio não é uma nomenclatura oficial, tá? É uma nomenclatura usual. Ela é uma nomenclatura que é muito mais fácil de ser utilizada do que monohidrogenocarbonato de sódio, certo? Então a gente utiliza, ele é um pó branco que ele perde o CO2 com muita facilidade, que no caso vai ser a efervescência. Quando a gente mistura esse bicarbonato de sódio com água, a gente vai ter a liberação de CO2, que está sendo representada aqui, tá? Ele pode ser utilizado como fermento químico e também pode ser utilizado nos extintores de incêndio. Tá aqui, ó, o cloreto de amônio, o sal de amoníaco. Ele é um sólido granulado obtido do líquido amoniacal das fábricas de gás e é usado na fabricação de pilhas secas, na soldagem, na galvanização do ferro e na fabricação de tecidos. Outro exemplo é o carbonato. Olha aí, gente, olha a diferença aqui, ó. A gente viu o bicarbonato, que é quando eu tenho o hidrogênio aqui no meio, ó, sobrou aqui, ele é resultado de uma neutralização parcial, e aqui eu tenho o carbonato. O carbonato ele é resultado de uma neutralização total. Ele também é um sólido branco que por aquecimento ele perde o CO2 e produz o CaO, que é chamado de calcinação. Ele é usado na fabricação de cimentos, né, do tipo Portland, como corretivo do solo e como fundente em metalurgia. Ele ajuda no meu metal ele a se fundir, tá certo? Então tá aqui a reação de formação desse carbonato, de decomposição desse carbonato, tá certo? E temos aqui o nitrato de sódio, o salitre do Chile, né? Ele é um sólido cristalizado no sistema cúbico, além de ser um ótimo oxidante para reações químicas, ele é usado na fabricação de fertilizantes explosivos. Gente, olha, aqui uma coisa muito importante para vocês. Eu trouxe tabelas de cátions e ânions, tá certo? Aqui, nessa tabelinha de cátion, você pode fazer o print aí e dar uma estudada nessa tabelinha de cátions, porque ele vai dizer a carga de todos os elementos, tá certo? Então tem aqui lítio, tem aqui sódio, potássio, e tem também a nomenclatura, gente. Olha, nomenclatura também, certo? Olha aqui, ó, eu coloquei a nomenclatura do cobre, tá aqui, ó, cuproso, mercuroso, auroso, isso dependendo do meu cátion, se ele tem NOx máximo ou se ele tem NOx mínimo. É só você observar. Gente, essa tabela é incrível, porque ela mostra exatamente todos os elementos com as suas cargas, os mais importantes, que são os mais utilizados em questões,
Tá certo? Geralmente, nas questões, ela vem um número atômico para você fazer a distribuição eletrônica para saber a carga. Mas assim, se você souber mais ou menos qual é a carga de cada um desses elementos, se ele tem NOx mínimo ou NOx máximo, a nomenclatura fica muito mais fácil, tá? Então eu coloquei aqui nesse primeiro slide aqui a tabela de cátions, nesse outro aqui a tabela de ânions e a nomenclatura, tá certo? Olha aqui, ó, cloreto, brometo, iodeto, hipoiodito, iodato, periodato, tá vendo? Ó, todas essas nomenclaturas vão ajudar bastante vocês entenderem as nomenclaturas dos sais também, caso vocês não lembrem a nomenclatura do meu ácido correspondente, tá? Então isso aqui também vai facilitar. Olha aqui, ó, nomenclatura de hidrogenossal, nomenclatura também de hidroxissal, certo? Isso aqui tudo vai ajudar vocês a entenderem essa nomenclatura. Então, façam um print aí, dão uma estudada em casa, façam exercícios, façam exercícios de nomenclatura de sais, para vocês entenderem melhor, tá certo, gente? Então aqui, vamos para o próximo tópico, que são os óxidos. Óxidos, gente, são compostos binários que possuem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, tá certo? São compostos que só têm dois elementos, são classificados como binários, tá certo? Ó, tá aqui, ó, cálcio e oxigênio, sódio e oxigênio. Aqui eu tenho dois átomos de sódio, mas não deixa de ser só um elemento, tá? Então, óxidos são compostos binários, são compostos que só têm dois elementos, e o oxigênio vai ser o mais eletronegativo. Por exemplo, a gente não vai encontrar o FO, tá certo? Por que a gente não vai encontrar o FO ou o OF, né? Por que a gente não vai encontrar essa fórmula molecular aqui, gente, e classificar como um óxido? Porque o flúor ele vai ser mais eletronegativo que o oxigênio, tá certo? Então, a gente nunca vai ver esse tipo de fórmula molecular para classificar a minha substância como um óxido. A regrinha geral, gente, é a mesma que a gente faz nas ligações iônicas, tá? Pelo menos em primeiro caso aqui, tá? A gente vai ter uma carga 2+, tá certo? Vai transferir ou vai... no caso aqui é 1+, tá, gente? Aqui, não é 2 não. 1+ aqui. E a gente vai só transferir esses valores aqui para baixo de um dos elementos. Olha aqui, ó, o 1 vem para cá e o 2 vem para cá. A gente faz esse joguinho aqui de cargas cruzadas, tá certo? Que a gente encontra a fórmula molecular. Olha aqui, ó, alumínio tem carga 3+, então 3 vem para baixo do 2, do oxigênio, e o 2 vem para baixo do alumínio, tá certo? Formando aqui, ó, a L2O3. Tá? A gente tem aqui uns casos particulares que são as nomenclaturas dos NOx variáveis, de átomos de elementos que têm NOx variável. Então aqui eu coloquei o exemplo do óxido de ferro, que pode ser chamado de óxido de ferro 2 ou de óxido ferroso, tá certo? Óxido ferroso, óxido de ferro 2, tá certo? Pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas. Então aqui, ó, o próximo tópico, gente, que eu trago para vocês são os peróxidos e os superóxidos. No caso, os peróxidos são óxidos na qual a gente tem o elemento oxigênio e ele possui carga igual a -1. Olha aqui o exemplo que eu dei para vocês, Na2O2. Ele vai ser o peróxido, a nomenclatura dele vai iniciar com essa palavrinha peróxido de o nome do elemento, sódio. Nesse caso aqui eu coloquei o peróxido, gente, porque a carga do meu oxigênio vai ser -1. Professor, eu não estou entendendo como é essa carga -1 aqui, como é que essa carga vai dar -1. Gente, é simples, olha, no caso dos peróxidos, a gente tem aqui o elemento, tá? Vamos supor aqui que eu tenho o Na, vou fazer aqui em cima para vocês, Na2O2. Quando a gente vai fazer aquele joguinho das cargas, a gente sempre começa pela direita, não é isso? Nesse caso dos peróxidos e dos superóxidos, a gente vai começar pela esquerda, tá certo? Como a gente sabe que o sódio ele vai ter essa carga fixa, sempre vai ser mais positiva, né? +1, a gente não vai saber dessa alteração. Lembra que quando eu falo sempre de oxigênio, eu digo, gente, 99,9% das vezes o oxigênio vai ter carga -2. Só que ele tem alguns casos que ele não tem carga -2. Ele vai ter carga -1, -0,5. Isso vai depender de quê, professor? Se ele vai ser um peróxido ou se ele vai ser um superóxido. E como é que eu sei isso, gente? Olha, é simples. Você vê aqui a carga do meu cátion. Qual é a carga do sódio? Ele tem mais, a carga positiva, é 1+.
Aqui, gente, ele tem 2 átomos de sódio, então ele vai ter carga 2+. Pronto. Para a gente saber, a gente vai observar o seguinte. No caso do oxigênio, para ele acontecer essa neutralização aqui, para a minha molécula se juntar, eu vou ter que ter carga igual aqui desse outro lado. Então, se aqui tem 2+, aqui vai ser -2. Então, mais 2 menos 2 vai ser 0, não é isso? Então, a gente neutralizou aqui as cargas, só que tem um detalhezinho. Lembra que quando a gente calcula de baixo para cima, eu multiplico? Então, como assim, professor? Eu vou multiplicar. Olha aqui, ó, mais 1 vezes 2, eu tenho mais 2. Mas eu sei que a carga do sódio é mais 1. Agora, como eu quero saber a carga do oxigênio, é muito simples também. Olha aqui, eu tenho 2 menos 2, dividido por 2, vou ter menos 1. Cada oxigênio tem carga menos 1. E quando eu encontro essa carga menos 1 aqui, o que vai acontecer? Esse meu óxido ele vai ser classificado como um peróxido. E esse cálculozinho que eu fiz aqui, gente, ele vale para todas as substâncias, tá certo? Olha aqui, ó, o peróxido de hidrogênio. Nesse caso aqui, ele vai ser, no caso que é a água oxigenada, ele também é um peróxido, certo? E ele é classificado como peróxido justamente por essa carga. Se a gente fizer o cálculo aqui, vai dar a mesma coisa, tá certo? E o próximo tópico aqui vai ser superóxidos. São óxidos na qual o elemento oxigênio possui carga igual a -0,5. Olha aqui, a carga dele é -0,5. Eu vou fazer aqui o exemplo para vocês, ó. Na2O4. Na2O4. Muito simples, a gente faz igual eu fiz aqui em cima. Eu vou ter mais 1 de sódio, de carga do sódio. Então, mais 1 vezes 2, eu tenho mais 2. Para ficar igualzinho, eu vou ter menos 2 aqui. Menos 2 dividido por 4, a gente vai ter menos meio. Menos 1/2. Quando essa carga é menos 1/2, eu vou ter um superóxido. Então, o nome do meu superóxido vai ser superóxido de sódio, certo? Eu vou voltar aqui para vocês entenderem de novo, tá certo? Vamos lá. Ó. Mais 1 é a carga de cada um dos sódios. Como eu tenho 2, eu multiplico por 2. Ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Aqui do outro lado ele vai ser carga menos 2, porque os 2 vão ter que se anular, as cargas. Menos 2 dividido por 4 vai ser menos meio. Então eu tenho aí um superóxido. Então eu tenho superóxido de sódio e o superóxido de cálcio, que esse cálculo vale para os dois, certo? Vamos aqui para óxidos moleculares, que também podem ser chamados de óxidos ácidos, óxidos iônicos, que também podem ser chamados de óxidos básicos. Tá certo? No caso dos óxidos moleculares ou oxiácidos, o oxigênio é ligado a outro elemento por meio de uma ligação covalente. E quando reagem com água, eles vão produzir ácido. Gente, eu coloquei 2 exemplos para vocês aqui, para a gente entender como essas classificações de óxidos ácidos. A nomenclatura deles é diferente. A nomenclatura de um óxido molecular é diferente de um óxido iônico. Por quê, professor, que as nomenclaturas são diferentes? Gente, a nomenclatura de óxidos moleculares, a gente pode ter várias possibilidades para os mesmos elementos. Como assim, professor? Por exemplo, aqui eu tenho um SO3. Eu poderia ter o SO2 também. Olha aí. Os dois elementos são iguais, SO2 e SO3. Eu tenho enxofre e oxigênio, enxofre e oxigênio. Tá vendo? Eu tenho várias possibilidades para esses meus elementos. Já nos óxidos iônicos, a gente não tem várias possibilidades. Porque a gente só tem ligação iônica, só é uma possibilidade. Na ligação molecular, a gente tem a possibilidade da ligação covalente normal e da ligação covalente dativa. Já nos compostos iônicos, é só aquela ali, Ca, CaO, pronto, eu não tenho Ca2O, eu não tenho CaO2. A única possibilidade que a gente vai ter aqui são nos superóxidos, tá certo? Mas, nesse caso de superóxido, a gente vai ter carga de oxigênio diferente. Nesse caso de óxido molecular e óxido básico, a carga do oxigênio vai ser sempre -2, tá certo? Sempre vai ser -2. É isso que eu falo que não vai se alterar, que vai se alterar ou não vai se alterar, tá certo? Então aqui nos óxidos moleculares eu tenho SO2 e SO3, e nos óxidos iônicos eu só tenho uma possibilidade
para cada um dos elementos, tá certo? Para mim saber se ele é um óxido ácido, é simples. Enxofre e oxigênio. Enxofre é o quê? Um ametal. Ametal mais ametal, a ligação é molecular. Então, eu vou ter que indicar... Professor, mas como que eu vou diferenciar o SO2 do SO3 na nomenclatura? Simples. Você vai indicar a quantidade de átomos de oxigênio e a quantidade de átomos de enxofre. Por exemplo, se eu tenho um oxigênio, monóxido, se eu tenho 2 oxigênios, dióxido, se eu tenho 3 oxigênios, trióxido, tetraóxido e por aí vai. Se eu tenho só um enxofre, só preciso colocar enxofre. Se eu tenho 2 enxofres, se eu tenho 3, por aí vai. Da mesma forma que a gente coloca o oxigênio, a gente também pode colocar os outros elementos. Aqui, ó, o trióxido, primeiro vemos com a palavra óxido, tá certo? Quantidade aqui, trióxido de enxofre. Aqui embaixo, dióxido, porque tem 2 oxigênios, certo? Tá bem aqui, 2 oxigênios, dióxido de... Opa, é carbono aqui. Aqui, tá, gente? É carbono. Dióxido de carbono. Vou colocar aqui no cantinho. Carbono. O próximo aqui, trióxido de nitrogênio. Porque, olha, trióxido porque eu tenho 3 oxigênios e esse dia aqui, ele vem porque eu tenho 2 nitrogênios. Então, trióxido de nitrogênio. Os óxidos iônicos ou óxidos básicos, gente, a gente vai ter o oxigênio ligado por meio ao outro elemento por meio de ligação iônica. Como assim? Olha aqui, ó, cálcio. O cálcio ele é o quê? Ele é um metal. O oxigênio ele é um ametal. Então a gente vai ter somente uma possibilidade, então a gente já pode colocar óxido de cálcio. Pronto. Não temos que colocar a quantidade de oxigênios, não é necessário colocar a quantidade de átomos desse meu outro elemento. A única vez que a gente vai colocar as quantidades de oxigênio e dos outros elementos, gente, é quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho um óxido molecular. Se o meu óxido não for molecular, se ele for iônico, a gente não precisa colocar a quantidade de elementos. Próximo aqui, óxido de... Como é o nome desse elemento aqui? Sódio. Óxido de sódio. Próximo, é o trióxido de dialumínio, professor? Não, aqui não é o trióxido de dialumínio, é o óxido de alumínio. Por quê? Porque a gente só tem uma possibilidade de fórmula molecular. Próximo aqui, óxido de potássio. Professor, é necessário saber todas as cargas de todos os elementos da tabela periódica? Não. Não é necessário você saber a carga de todos os elementos da tabela periódica. Mas olha, uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês é aprender pelo menos alguns tipos de carga, tá certo? Por quê? Você aprendendo alguns tipos de cargas, você consegue saber se o meu óxido é iônico, se ele é básico, e saber também a questão da forma molecular, minha gente. Fica muito mais simples vocês entenderem essa quantidade essa quantidade de carga de cada um dos elementos, porque fica muito mais simples. Facilita muito a vida de vocês. Vocês não vão perder tempo tá olhando ali na tabela periódica. Por quê? Porque eu já sei, certo? Fica muito mais simples quando você já sabe. Vamos aos próximos tipos de óxidos aqui. Eu tenho óxidos anfóteros, que são óxidos que se comportam de uma maneira diferenciada dependendo do meio. Esses óxidos anfóteros, gente, são óxidos também chamados de óxidos oportunistas. Eles vão depender do que eles vão estar reagindo. Se ele vai estar reagindo com uma base, se ele vai estar reagindo com um ácido, é o que ele vai definir a característica dele. Por exemplo, aqui, gente, olha, ele é considerado um óxido... o ZNO, ele vai ser considerado um óxido anfótero, qual é o tipo de característica que ele vai apresentar? Se ele tiver, por exemplo, se ele estiver reagindo com um ácido, ele vai ter caráter básico. Se ele estiver reagindo com uma base, ele vai ter caráter ácido. E isso serve para todas essas outras substâncias aqui. E a gente vê essa exceçãozinha aqui do Al2O3, que ele é considerado básico, tá certo? Mas ele também pode ser considerado como um anfótero. E os óxidos neutros são óxidos que não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Mas eles podem reagir com outras substâncias. Exemplos. Por exemplo, aqui, gente, olha, o monóxido de carbono, o CO.
O CO, ele reage muito rápido com a hemoglobina do sangue, tá certo? Um exemplo, a hemoglobina do sangue, ela é responsável por transportar oxigênio para os nossos órgãos, não é isso? Então, se o oxigênio, se o monóxido de carbono se juntar com a hemoglobina do sangue, não vai sobrar espaço para ela transferir os oxigênio para o nosso organismo. Então, a gente vai morrer asfixiado. Por isso, gente, que esses acidentes que a gente vê em filmes, que o pessoal morre sufocado porque ligou o carro dentro da garagem, nesse caso aí, o que foi que aconteceu? É contaminação por monóxido de carbono. O organismo a hemoglobina vai agregar o monóxido de carbono e não vai sobrar espaço para ela transportar o oxigênio. Então a pessoa vai morrer asfixiada, tá certo? E temos aqui a última classificação, que são os óxidos duplos ou óxidos mistos, que se comportam como se fosse a junção de dois outros óxidos do mesmo elemento químico. A gente tem aqui o Fe3O4, que ele é como se fosse a junção do FeO e do Fe2O3. Temos aqui também o Pb3O4 e o Mn3O4. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, conteúdo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente resolve questões sobre essas duas funções inorgânicas e até mais, gente. Um abraço.